Oi pessoal, a paz, tudo bem? Continuando o vídeo sobre visões, hoje eu vou falar um pouquinho como que você pode limpar os seus olhos para você ter essas visões de uma forma mais clara, de uma forma mais nítida. Então a primeira coisa, você precisa cuidar do seu emocional e cuidar do seu espiritual. Lucas 11, 34 e 36. A cadeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Então, a primeira coisa, deixa eu te perguntar, como que andam os seus olhos? Como que estão os seus olhos físicos, os seus olhos emocionais e os seus olhos espirituais? Então, um exemplo, Deise, como é que eu posso saber a saúde dos meus olhos? Gálatas. Olha, as obras da carne, moralidade sexual, impureza, discórdia, ciúme, né, inveja, coisas semelhantes e tudo mais. Então, o que você anda assistindo? Né? O que você tem permitido entrar pelos seus olhos? Você pode achar que isso não faz diferença, mas faz muita diferença, porque eu lembro que a época da minha vida que eu mais tinha visões foi numa época que eu parei de assistir filme, TV, série, eu fiquei 6 meses sem ver nada dessas coisas e eu confesso que foi a época da minha vida que as minhas visões estavam mais aguçadas. Jó 3:1-2. Fiz pacto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Pois que porção teria eu de Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Existem pessoas que Deus mesmo vai dirigir essas pessoas a fazerem pactos com os olhos. Tem coisa que eu não assisto. Eu não assisto filmes de terror, por exemplo, não filmes com conteúdos sexuais eu não assisto, eu pulo ou nem assisto, dependendo o quanto que tiver eu não assisto. Então realmente você tem que cuidar da saúde espiritual dos seus olhos se você quiser que realmente você esteja limpo, os seus olhos estejam limpos e iluminados. O que é um olho mau? Né? Um olho carnal. E pelo contrário, né, um olho bom é um olho que fixa as coisas nas coisas do reino mesmo, fixa em Deus. Né? Então você, enfim, você está se enchendo das coisas de Deus, você está enchendo os seus olhos com as coisas de Deus, isso realmente vai estar iluminando o seu olhar, a sua mente, porque a nossa cabeça é como se fosse uma estufa. Então, dependendo do que você vai enfiando dentro dela, realmente isso pode influenciar e muito nas coisas que você vê. E outra coisa que você pode fazer também é você estar orando pelos seus sentidos físicos mesmo. Eu vou deixar na descrição uma oração que você pode fazer, consagrando mesmo, né? Pedindo para o Senhor tomar os seus olhos, tomar os seus ouvidos, enfim, orando mesmo em relação ao seu corpo, para que o Senhor venha estar limpando, purificando e realmente guiando todas as partes do seu corpo. Bom, agora eu vou ensinar para vocês um exercício que eu desenvolvi para treinar essas visões. Faz muito tempo que eu já percebi que o Senhor me dava muitas visões, mas eu entendi que eu precisava de alguma forma lapidar aquelas visões, eu precisava entender melhor o que o Senhor estava falando. Então eu desenvolvi esse exercício que ele é muito fácil, mas são coisas que eu aprendi que funcionam comigo e para muitas pessoas que eu passei esse exercício também funcionou. Então você vai ver que isso vai te exercitar e que vai te deixar mais treinado, digamos assim, nessas visões. E o que consiste ele basicamente? A gente precisa pensar que uma visão interna é como se fosse um vídeo sendo passado em um retroprojetor de tela branca. Então, quanto mais você deixar aquela tela branca, aquela tela pura, mais fácil vai ser de você discernir o que está ali naquela tela. Se você pegar um retroprojetor e projetar numa superfície regular, é diferente de você projetar numa superfície branca. Então, o lance aqui desse exercício é você realmente incentivar a sua mente a ser essa tela branca, não no sentido de esvaziar a mente, pelo amor de Jesus, não é isso que eu tô falando, tá? Esse negócio de esvaziar a mente é coisa da nova era, não é isso que eu estou propondo, mas é você purificar a sua mente, você eliminar as distrações para que você consiga ouvir e ver do Espírito Santo, discernir do Espírito Santo o que ele pode estar querendo te falar. Então, você vai pensar aqui que esse exercício é um momento de você ouvir a Deus, de você receber, certo? Você se colocar como essa tela branca, limpa, certo? Então, você
já purificou a sua mente das coisas, você já orou a Deus consagrando, então você vai se colocar numa posição que você vai ouvir, que você vai receber. Então, se você quiser, você pode aquecer o seu espírito orando em línguas alto, ligar uma música alta, se você quiser dançar, mas para aquecer mesmo, porque para esse exercício eu preciso que você esteja num ambiente sem distrações e num ambiente calmo e com uma postura de receber. Você vai ouvir, não é o momento de você falar, é o momento de você ouvir. Então, primeira coisa, escolha um local adequado para esse exercício. Primeiro, um lugar que você consiga ficar em silêncio e a sós. Então, não tem como você fazer esse exercício no ônibus voltando de casa para o trabalho. Então, escolha um horário que você esteja sós, que você esteja sozinha. Mas eu aconselho você diminuir as luzes. Quando a gente vai no retroprojetor, a gente não apaga a luz. Então, é o meu conselho. Por quê? Eu, Daisy, me distraio com luzes. Se a luz não te distrai, tudo bem, mas se você quiser um conselho, eu aconselho você abaixar a luz um pouquinho, talvez fechar a janela, porque isso pode te facilitar. Segundo, pegue papel e caneta. Não aconselho que seja o celular, porque se aparecer uma notificação ali, você já vai se distrair, enfim. Se for papel e caneta, melhor, ou até mesmo um caderno que você pode colocar a data e fazer como se fosse um diário das suas visões. 3. Você pode colocar uma música baixinha para ficar ali em espírito de adoração, se isso não te atrapalhar. Por que eu falo baixinho? Porque se às vezes o Senhor sussurrar uma palavra para você, a música talvez pode te atrapalhar. Então, quanto mais silêncio, mais calminho você colocar aquele ambiente, vai ser melhor. 4. Inicialmente, fique parado. Como eu falei, você pode dançar, cantar para aquecer o seu espírito, mas na hora de você fazer o exercício, o meu conselho é que você fique paradinho, para que você fique numa posição realmente de você conseguir discernir o que o Senhor está falando, pelo menos no começo. 5. Aconselho você fechar os olhos, porque se você ficar de olhos abertos, isso também pode te distrair ali com o ambiente. E 6, agora é o momento mais importante. Até então você estava preparando o ambiente e se preparando, agora é a hora mais importante. Você vai orar a Deus, pedindo que Ele fale com você. Você vai ficar em um espírito de adoração, e até mesmo oração em línguas. Tudo eu aconselho que seja feito o mais silencioso possível, certo? Porque, que nem eu falei, se você ficar orando, gritando, e o Senhor sussurrar algo para você, talvez seja difícil você conseguir captar aquele sussurro. Então você vai ficar quietinho ali, orando, adorando a Deus. Você pediu já para Ele falar com você e você vai ficar esperando o Senhor falar com você. 7. Anote tudo o que passar na sua cabeça durante esse tempo. Anote com a maior descrição, a maior clareza de detalhes que você conseguir. Mas anota tudo, tá? Então, o que você acha que é memória, o que você acha que veio de Deus, o que você acha que veio da tua cabeça, não tem problema, porque você está exercitando aqui, você está fazendo um exercício. Mais pra frente você vai orar, vai ver o que veio do Senhor, o que não veio. Poxa, tô lá quietinho, orando, tal, veio uma pessoa na tua cabeça, você vai escrever. Mas o que aquela pessoa estava fazendo? Onde ela estava? Qual que é a roupa daquela pessoa? Como que estava o cabelo daquela pessoa? Ela estava triste? Ela estava feliz? Você vai anotar tudo, detalhe por detalhe, tá? Por que essa questão dos detalhes? Porque depois que o Senhor começar a falar com você, os detalhes eles podem ser muito importantes para você entender uma visão ou não. Então, eu vou dar um exemplo que para mim foi o mais forte. Eu estava de intercessora durante um seminário de cura e libertação, durante uma sessão individual de cura e libertação. E eu vi um cachorro, mas eu não vi qualquer cachorro, eu vi um poodle branco. E eu vi aquele cachorro uma primeira, uma segunda e uma terceira vez. Então, eu escrevi no papelzinho que eu vi um poodle branco. Então, a pessoa que estava ministrando, viu ali e perguntou, falou assim, para a pessoa que estava sendo ministrada, falou assim, quem que tem um poodle branco? Ela só falou isso e a pessoa começou a chorar, e falou assim, olha, é uma pessoa a única pessoa que eu conheço que tem o poodle branco, uma pessoa que me machucou, que eu não consigo liberar perdão, tal, não sei o quê. Então, o que é? Através daquele poodle branco, o Senhor estava revelando alguém que precisava ser perdoado. Porém, se eu tivesse escrito só cachorro, eu vi um cachorro, não teria o mesmo efeito, certo? Então, você precisa descrever com detalhes o que você está vendo, porque às vezes
um detalhe é ali uma chave profética para a interpretação daquilo que você está vendo. E outra coisa também, um problema que eu vi algumas vezes acontecer, da pessoa ter a visão e ela não conseguir descrever o que ela está vendo. Então, às vezes você vai ter uma visão ali 15 minutos antes do culto. Você não vai poder ficar 15 minutos explicando uma visão. Às vezes você vai ter que falar de uma forma resumida. Você vai ter que entender o que é importante daquela visão. Enfim, às vezes a gente vai ter que aprender a fazer as coisas mais rápido. Então você precisa treinar o seu olhar para você descrever com a maior riqueza de detalhes as coisas que você está vendo. E por último, oitavo passo, você vai orar pelas coisas que você viu. Então, muito provavelmente, muito do que passar na sua cabeça vai ser só a sua memória mesmo, vai ser só coisa da sua cabeça, do seu inconsciente vindo. Não tem problema, esse não é o intuito, não é você ter uma visão incrível, é você treinar a sua mente, treinar os seus olhos para quando realmente o Senhor tiver algo para falar para você, você esteja treinado, você esteja mais capacitado para isso. Então, o último passo é você orar pelas coisas que você viu, né? Você vai colocar diante do Senhor, ó, Senhor, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Desenhe também, né? Muitos desses exercícios eu desenho, faço desenhos. Então você vai colocar diante do Senhor e vai perguntar, Senhor, algo aqui que eu vi é o Senhor me falando? Né? E aí você vai começar um diálogo com o Senhor. Você vai ver que muitas coisas proféticas, elas são um convite do Senhor para conversar com você. Então, ele dá uma visão para você, aí você ora, aí ele te explica aquela visão, aí você... Entendeu? Então, é isso, é o Senhor querendo conversar com você de uma forma imagética, né? Através de imagens, através de sons. Então, você vai anotando tudo, né? Anota, poxa, não, veio um versículo na minha cabeça, anota aquele versículo. Não, veio uma palavra. Não, eu tive uma visão realmente, eu vi uma árvore cheia de frutas. Então, muitas coisas serão descartadas, mas tem coisas que vão ficar ali na tua cabeça, né? Então, aí você vai orando, vai vendo com o Senhor daquilo lá, o que era Ele trazendo, e você vai orar sobre essas coisas para entender o que o Senhor quer com isso, tá? E com isso a gente vai para o próximo vídeo, que eu vou falar sobre como você interpretar essas visões, tá bom? É isso, Deus abençoe e até a próxima.